Se você puder vir, venha, para a gente se deliciar com a palavra de Deus. Mateus 6, 9 a 13 diz assim, vamos lá, todos nós. Portanto, vós orareis assim, oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pai querido, eu quero entregar a nossa família nas tuas mãos. Quero entregar a irmã Yolanda, a viúva do pastor Francisco, seus filhos, a igreja ali de Realengo. Que o Senhor possa consolar meus irmãos, que não sei se eles vão se reunir nessa manhã e à noite, hoje, mas que o Senhor possa consolar, ó Deus, a sua congregação. Ó Deus, na perda tão grande do pastor da igreja. Nós sabemos que a igreja lhe pertence, o Senhor já está levantando outro para dar continuidade ao legado deixado por esse servo de Deus. Abençoa, consola a família, consola as famílias, Senhor, que estão sofrendo, chorando. Ó Deus, cura os doentes, os abatidos, os tristes, os que perderam entes queridos, que o Senhor possa consolar, ó Deus, o coração daqueles que enterraram seus entes queridos. Ó Pai, tem misericórdia. E agora oramos pela irmã Rita, oramos pela Vitória, oramos por esse menino. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dessa família, fazer um milagre, Senhor, fazer um milagre, guardar os meninos e as meninas dessa congregação, guardar e abençoar, proteger, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, que eles possam te honrar, que eles possam glorificar o teu nome, que eles possam se guardar, ó Deus, até o último dia. Ó Deus, seja conosco e agora fala o nosso coração pela sua palavra. Ó Deus, que nós sejamos edificados nessa manhã em Cristo Jesus. Oramos e que os santos digam amém. Podem sentar. Estamos avançando nessa oração maravilhosa e temos falado que nessa oração do Pai Nosso, Jesus ele começa falando justamente do Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Eu mostrei para os irmãos que essa oração não significa que nós oramos para que Deus seja mais santo. Deus não está no processo de santificação. Nós é quem estamos no processo de santificação. Então, essa oração significa que, através das nossas vidas, o nome do Senhor, ele é santificado, e a gente deu alguns exemplos disso, de pessoas, e até hoje pessoas continuam santificando o nome de Jesus nos seus atos, né, com a sua vida. E essa oração começa assim: santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino, e falamos sobre o reino de Deus, o poder de Deus, a manifestação desse reino maravilhoso, que quando nós oramos para que ele venha, é para que ele se manifeste de uma maneira maravilhosa, poderosa no nosso meio. E nessa manhã a gente fica com a terceira parte da divisão da oração, que nós dividimos em três partes. Ela está dividida em três partes. Primeiro ela fala do Pai, do nome dele, do reino dele e a vontade dele. E aí, a partir de domingo que vem, fala a respeito de nós, o pão, o perdão e a proteção da tentação. E nessa manhã a gente vai ficar: seja feita a tua vontade. Essa oração pode ser muito bem entendida como um pedido para que o reino de Deus ele venha na sua plenitude. Por quê? Porque a característica mais maravilhosa da vinda do reino vai ser o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Quando o reino se manifestar, Jesus voltar e nós estivermos junto com ele, a vontade dele vai ser plenamente feita. Isso, essa semana quase que eu chorei, me emocionei lendo esse texto e meditando nesse texto e pensando nisso, né? O reino dele, a vontade de Deus sendo feita plenamente, sem
nenhum entrevero, sem nenhuma dificuldade, assim, com espontaneidade, fluindo, tudo perfeito. O mundo que existirá vai existir dentro dessa vontade perfeita, porque hoje o mundo que nós conhecemos, ele não vive dentro da vontade de Deus, ele vive fora da vontade de Deus. Mas vai chegar um dia que nós estaremos diante desse Pai maravilhoso, cumprindo perfeitamente a vontade de Deus, sem demora, sem rebeldia, sem prevaricação. O verbo prevaricar significa fugir do dever, sem malandragem, sem hipocrisia, sem essas coisas que a nossa humanidade sabe fazer muito bem, sem essas coisas ruins. Um dia nós estaremos desfrutando dessa vontade perfeita. Será uma eternidade perfeita, logo, né, porque a vontade de Deus vai ser cumprida perfeitamente. E a analogia mais clara que eu encontro nas Escrituras é João 8:29, quando Jesus diz o seguinte, esse versículo é muito doce, como toda a Bíblia é muito doce. João, capítulo 8. João 8:29. Jesus diz o seguinte, eu queria que nós lêssemos em uníssono, todos nós, a uma só voz, esse verso 29. Acharam? Amém? Então vamos ler. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Repita isso comigo, porque eu faço sempre. Dá aí um tom maior no sempre. Sempre o que lhe agrada. Oh, meu Deus. Eu fico maravilhado. Quando eu li esse versículo e li a oração que Jesus nos ensina, seja feita a sua vontade, o nosso mestre é o nosso modelo. Ele é o nosso paradigma. Ele é aquele que nós devemos de olhar para ele. Ele é aquele que devemos de observar a vida dele. Ele fazia sempre o que agradava ao Pai Celestial. Ele nasceu sem pecado original, ele não nasceu de Adão, ele foi obra do Espírito Santo. O que difere Jesus da gente é que nós nascemos de Adão, nós nascemos com o pecado original e Jesus não. Aí você pode dizer assim, então era mais fácil para Jesus, mas Adão também não nasceu com o pecado original. E Adão cedeu. Isso significa que mesmo Jesus não tendo nascido de Adão, sendo obra do Espírito Santo, Jesus poderia ceder, porque ele foi tentado em todas as coisas, e ele foi 100% homem, poderia ceder e fazer a vontade dele. No entanto, Jesus não cedeu. O escritor de Hebreus fala que nos convinha um sumo sacerdote assim como esse, santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Você pode dar um glória a Deus. Então, o Cristo que nós servimos, ele é o nosso modelo. E voltando para João 8:29, ele disse, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora, o que nós percebemos aqui nessa oração, voltando para o texto de base? Que a vontade completa de Deus, ela só será cumprida no reino consumado. Ora, mas aí você pergunta, bom bispo, se a vontade de Deus só será cumprida no reino consumado, por que então a gente tem que orar para que a vontade de Deus hoje seja feita? Bom, até o reino consumado se manifestar, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de perseverar em oração, pedindo que a vontade dele seja feita. E o Jesus que nós servimos e adoramos, que é o nosso intercessor, eu disse que ele é o nosso modelo. E ele, como homem, por exemplo, chegou um momento que a cruz estava se aproximando, e a cruz não era algo simples, né? A gente às vezes até brinca, né? Tua sogra mora com você, você tem que levar a sua cruz até o final. Sogra não é cruz. Uma enfermidade não é cruz. Cruz, no sentido bíblico, era algo muito pesado. As pessoas não brincavam com essa expressão, porque era algo maldito. Era algo que era falado para alguém amaldiçoado.
E a gente brinca, tem que levar sua cruz, né, irmão? Né? Eu sei como é que é, brincando. Eles não faziam isso. É porque a gente não está inserido lá naquele mundo, a gente não entende muito bem o que foi a cruz de Cristo. E aí a cruz estava se aproximando, e a cruz significava a justiça de Deus sendo cobrada. Jesus, ele cumprindo a vontade de Deus, Jesus ia passar sobre a ira de Deus, porque ele estava tomando os nossos pecados. E ele sabia disso. E aí ele vai para o jardim, leva 3 discípulos dele, e pede para que os discípulos o cubra de oração. E aí ele sai um tiro de pedra para orar. E aí ele começa a orar. E ele diz assim: a minha alma está profundamente angustiada. Eu não sei o que é isso. Talvez alguns irmãos saibam o que é sentir angústia de alma. A minha alma está profundamente angustiada. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele foi. E quando ele foi, ele começou a orar. E a oração dele foi: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E lá em João 8:29, ele diz assim: eu sempre faço o que lhe agrada, mas chegou aquele momento que ele treme. Ele sente o peso dessa vontade absoluta do Pai, que era muito forte, e ele fala: se possível, passe de mim este cálice. E ele ora 3 vezes. E ele ora a primeira, volta, os discípulos estão dormindo, ele chama a atenção, volta de novo. A Bíblia diz, o evangelista fala que ele transpira sangue. E segundo a medicina, eles falam que quando alguém entra num estresse, numa angústia muito profunda, existem pessoas que transpiram sangue. Não é comum isso, mas tem gente que acontece isso. E com Jesus Cristo aconteceu. E qual era a questão toda ali? A vontade de Deus. Isso nos ensina uma coisa, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. No entanto, tem momentos que a gente se depara com a vontade de Deus e ela parece que ela não é tão boa, não tão perfeita, nem tão agradável como nós imaginamos, ou como nós falamos. Porque a vontade de Deus, ela é maravilhosa de fato, mas a nossa humanidade se choca com a vontade de Deus. Então, por isso, Jesus mostra o caminho da oração. Nós estamos no reino, nós estamos debaixo do governo de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus, logo nós temos obrigação de cumprir a vontade de Deus, ou pelo menos lutar em fazermos a vontade de Deus. E o texto que nós estamos usando aqui é um texto sobre oração. E muitas vezes nós estamos num desafio e nós esquecemos da oração. Ontem à noite, mais uma vez eu vi o filme O Peregrino. De vez em quando eu e Dulce, a gente vê o filme O Peregrino. À noite, sábado à noite, ia fazer o quê? Vamos ver O Peregrino. O Peregrino, John Bunyan, escreve o livro na cadeia por 2 etapas, 2 vezes que ele foi preso. Aí eles têm lá um momento que o Peregrino e o fiel, se eu não me engano, estavam juntos numa guerra, como que eles iam resolver aquela questão. Aí o fiel diz assim: a gente tem que orar, a gente não orou ainda. Aí eles se ajoelham e oram e Deus providencia a libertação deles. E nós, muitas vezes nós nos deparamos com a vontade de Deus e a nossa vontade, que elas se chocam e a gente esquece de orar. A gente tenta resolver isso no nosso emocional, na nossa capacidade administrativa, naquilo que a gente acha que é melhor para nós, e a gente esquece de orar. Porque, irmãos, tudo contribui para a gente não fazer a vontade de Deus. Vou repetir essa frase. Tudo contribui para a gente não fazer a vontade de Deus. Começando pela nossa natureza humana, Satanás, o mundo, eles se levantam no tripé para que nós não façamos a vontade de Deus. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que nós iríamos encontrar dificuldade, porque ele encontrou dificuldade. Aí você fala: Jesus encontrou dificuldade? E muita. Pelo menos aqui no jardim do Getsemane, quando ele transpira sangue, ele ora pedindo que o Pai pudesse passar. E ele veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz. Ele sabia disso. Mas no momento que ele teve que se entregar, ele vai para a oração e ele pede oração. Então, Jesus chegou ao momento da cruz, onde ele iria provar dessa grande justiça.
Agora, o que para mim é estranho, muito estranho, que às vezes eu fico assim, sem me entender, eu me junto com o apóstolo Paulo e falo assim, eu não me entendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse faço porque está em mim. E o que é muito estranho é isso, porque a vontade de Deus, eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita, mas nem sempre eu tenho prazer nela e nem sempre eu encontro facilidade de praticá-la. Todas as vezes que eu percebo que eu tenho dificuldade em praticar a vontade de Deus, é quando é alguma coisa que está descendo a ladeira, sabe? Não vai ter choque nenhum, eu não vou ter nenhum entreveiro nenhum, não tem quase que nenhuma abnegação nenhuma, né? Por exemplo, é da vontade de Deus que eu cuide da minha família. Gente, se tem alguém que eu oro direto é a minha casa. Minha esposa, meus filhos, minhas noras e meus netos. Eu oro não sei quantas vezes por dia por eles, né? Então eu cuido deles, cubro eles de oração direto, a nossa vida de oração, para que Deus possa nos proteger. Então, por exemplo, para a maioria que está aqui, tratar bem a família está quase que no sangue. A gente faz isso assim com muita alegria no coração. Mas tem coisas que chocam a gente. Tem coisas que vêm contra o nosso ego. Tem coisas que vêm contra os nossos conceitos. Tem coisas que nos chocam. Aí, o que nós devemos fazer? Jesus disse, seja feita a sua vontade. A gente precisa fazer como o nosso modelo fez. Ele se rende, né? Jesus deixa o seu exemplo. E ainda que nós venhamos a transpirar sangue, nós precisamos orar e dizer, Senhor, a sua vontade, Senhor, a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, as decisões que a gente tem que tomar, coisas que a gente precisa fazer, decisões que a gente tem que tomar dentro de casa, no trabalho, seja onde for, nós precisamos buscar essa vontade de Deus para a nossa vida, para que a vontade de Deus seja feita, colocar tudo em oração. Às vezes eu falo certas coisas aqui e talvez você ache que seja exagero meu. Se é exagero, eu não sei, mas eu tenho uma confiança em Deus. Antes de eu fazer qualquer coisa, às vezes 2, 3 meses antes, eu já começo a orar. Decisões que eu tenho que tomar, coisas que eu tenho que comprar, viagens que eu tenho que fazer. Às vezes eu vou viajar daqui a 3 meses, eu estou orando pelo avião, pela comida, pela água, travesseiro. Já estou intercedendo direto nas estradas, pelos motoristas, pelo pneu, até pelo pneu eu oro. Porque eu sei que é Deus que me guarda. Mas essas coisas não são difíceis de orar. Mas tem coisas que são muito difíceis de a gente orar. Porque a gente tem que orar e a gente tem que se orar rendido. Orar se entregando para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, assim como ela, Jesus fala assim, como ela é feita no céu. Como a vontade de Deus é feita no céu? Bom, a princípio, a vontade de Deus é feita no céu com muita liberdade e alegria, né? Que os anjos estão lá, né? Adorando a Deus, louvando a Deus, a não ser naquele episódio que houve uma rebelião, mas os rebeldes já foram expulsos, então por aí, os anjos decaídos. Fora isso, na Bíblia não diz, parece que está assim, num ambiente muito harmonioso. Então a vontade de Deus tem que ser feita aqui, como ela é feita no céu. Então a nossa natureza humana, ela é contra a vontade de Deus. Isso começa desde o Éden. Eu não sei se você já meditou de fato no episódio do Éden. Deus deu tudo para Adão e Eva. Deus deu a capacidade deles terem comunhão. Deus deu a capacidade deles estavam nus e não perceberam. Na viração do dia, Deus vinha estar com ele. Deus falou assim, não coma dessa árvore. Aí vem o diabo e faz uma proposta para os nossos pais, dessa envergadura. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando a gente vai no contexto, a gente não encontra Deus falando isso para Adão e Eva. Deus só fala assim, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse que eles iam conhecer o bem e o mal,
Deus não disse que eles seriam iguais a Deus. Deus só disse para que eles não comessem. Aí o diabo vem e interpreta. Aí a interpretação dele foi o seguinte: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ora, Adão comeu. Adão passou a ser igual a Deus? A gente conhece o bem e o mal? Você sabe o que é mal? De fato? Quantas vezes a gente faz coisa achando que é boa? Quantas vezes a gente faz coisas que a gente acha que vai abençoar outras pessoas? E vice-versa. A gente não... Enfim, confundiu foi a gente. Ficamos em trevas. Aí, mas quando Satanás, pelo menos é o que a gente supõe, disse que eles seriam iguais a Deus, e a Eva olha e vê que o fruto era agradável aos olhos, abre fruto para dar conhecimento, e ela tomou do fruto e comeu e deu seu marido. Quer dizer, a vontade de Deus ali foi quebrada. Ora, se a gente se reportar e se entrar naquele quadro, era um quadro muito harmonioso, era um quadro muito maravilhoso, era um quadro onde eles tinham tudo, era um quadro onde o casal não tinha nenhuma briga, nenhuma crise, não precisava de nenhuma ajuda emocional para o relacionamento, enfim, eles tinham tudo na mão. Estranho, não é estranho? Às vezes eu fico falando assim com Deus: Senhor, até quando eu vou ter que lidar com essas porcarias dos meus sentimentos? Porque tem hora que dá uma raiva, tem hora que, meu Deus do céu, a gente fica agoniado, né? A gente sente coisas que não é para a gente sentir. Eu não queria sentir. Não é da vontade de Deus. Agora, quando nós olhamos o percurso da vida cristã, eu queria que você escrevesse essa frase. No percurso da vida cristã, vamos sempre nos deparar com a vontade de Deus e com a vontade do mal. A vontade do mal inclui a nossa vontade e a vontade do maligno e a vontade do mundo. Porque a vontade de Deus, via de regra, ela difere dessas três vontades. Ela é uma vontade excelente, ela é uma vontade perfeita, ela é uma vontade boa. Então, no percurso da nossa vida cristã, repetindo, vamos sempre nos deparar com a vontade de Deus e o mal. Adão cedeu o mal. E quando ele cede o mal, ele entristeceu a Deus. Não só entristeceu a Deus, ele foi expulso do paraíso. Os seus olhos foram abertos, ele perde a liberdade da pureza. E aí ele é expulso, Deus o redime, mas o expulsa, coloca um querubim com uma espada desembainhada para guardar o caminho da outra árvore que Adão não come. Porque a proibição era só para a árvore do conhecimento do bem e do mal, não tinha nenhuma proibição para a árvore da vida, pelo menos a gente não encontra aqui no texto. Adão e Eva não foram lá, graças a Deus por isso, porque ficar pensando, por exemplo, se Adão comesse da árvore da vida, depois comesse da árvore do conhecimento do mal, eu acho que ia ser complicado. Eu não sei como é que ia ser, mas na minha cabeça ele não iria morrer mais. Você imagina se a gente não morresse aqui nesse mundo, do jeito que a gente vive em pecado? Seria complicado, muito complicado. Adão cedeu à vontade do mal. E quando nós cedemos à vontade do mal, deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você escrevesse essa frase: quando eu não faço a vontade de Deus, eu entristeço Deus. Quando eu não faço a vontade de Deus, eu entristeço Deus. Aí, o que significa entristecer Deus? Eu não sei muito bem, mas eu acho que não é um bom negócio a gente entristecer o Senhor. Logo, nós precisamos estar aqui em oração. A vida é cheia de decisões. Tem decisões que dá para a gente pensar, mas tem decisões que são assim muito rápido. Tem coisas que chegam assim muito rápido diante de nós. E a gente precisa parar assim e dizer: opa, espera aí, Senhor, tem misericórdia de mim. E a gente precisa, na verdade, viver em oração. Senhor, me guarda, em nome de Cristo. Quando o inimigo disse para Adão: não morrereis, ele faz uma interpretação maligna. Meus irmãos, via de regra, nós mesmos fazemos esses tipos de interpretações para, vamos dizer assim, dar suporte àquilo que a gente quer fazer.
A gente se esquece de uma coisa que daqui a pouco eu vou falar para os irmãos. Agora, sempre no embate entre a vontade de Deus ou a nossa, existe sempre um argumento, de certa maneira, nos favorecendo. O ego, ele consegue, assim, conversar com a gente, né? Por exemplo, vocês acham que quando o diabo chegou para Eva e disse assim, olha, Deus sabe que vocês vão ser iguais a Deus, a cabeça da Eva deve ter viajado. Para ela tomar do fruto e comer, ela deve ter viajado. A cabeça de Adão também deve ter viajado. E aí a luta, não tem, lembra, eu não vejo mais, não sei. Quando eu era pequeno, a gente vinha desenho. Você lembra daquele desenho que quando alguém queria fazer o mal, tinha um anjo do lado direito e um diabinho do lado esquerdo? Lembra daquele desenho? Parece que de fato é um negócio desse, né? A gente parece que escuta os argumentos. A gente escuta os nossos argumentos, os argumentos de Satanás. Não é bem assim não. Isso é exagero do bispo. Que nada, ele é velho, ele é radical. Não é bem assim não, o negócio é diferente. E fica aquela guerra entre a palavra de Deus e o nosso argumento. A gente pode ver outro exemplo na vida de Saul. Saul não era sacerdote, não tinha autoridade para tocar no sacrifício, e os filisteus vinham atacar Israel, e Samuel atrasa durante 7 dias. Aí os israelitas começaram a ir embora. Aí Saul, olhando assim que eles iam embora, o que ele fez? Correu e sacrificou. Aí quando ele acaba de sacrificar, Samuel chega. Quando Samuel chega, ele não fez assim, Samuel, tu estavas atrasado e o povo estava indo embora, mas eu pedi a misericórdia de Deus. Eu sei que eu não posso tocar na oferta, no altar, que eu não sou sacerdote, mas Samuel interceda por mim, porque eu toquei para que os filisteus não prevalecessem contra o povo de Deus. Ele não fez isso. Ele nem reconheceu que o que ele fez foi pecado. Ele disse para Samuel, não, o povo estava se dispersando. Ele argumenta com o sacerdote. E a gente olha assim, Saul, argumentando com o sacerdote Samuel, a gente acha que a gente também não argumenta quando a vontade de Deus é feita. Quando a vontade de Deus se depara na nossa frente, ela é bem grande. É algo assim, uma decisão que vai exigir de nós abnegação, exigir de nós um cristianismo mais profundo, mais sólido, uma vida com mais maturidade cristã, ainda que a gente perca algumas coisas, ainda que a gente se humilhe quando a gente fala assim, tem que se humilhar, falar é fácil, mas a prática é difícil de a gente ter que se humilhar. Aí Saul oferece o sacrifício. E aquela outra vez? O Senhor fala assim, vai, mata todo mundo, mata, quer criança, animal, mata todo mundo. Ora, aí vai Saul brigar. Aí na volta, vem Samuel, se encontrar com Saul. Aí Saul diz assim, obedeci a palavra do Senhor. Aí Samuel fala assim, mas que marido é esse de animal? Aí ele, não, é porque eu reservei para o Senhor os melhores animais, para o sacrifício. Eu reservei a Gade, o rei. Aí Samuel olha para Saul e fala assim, Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifício. Porque o argumento dele foi que ele ia oferecer para Deus. Então, essa habilidade de argumentação, ela ainda está aqui dentro de nós. A gente argumenta. Ontem, conversando com a Dulce a respeito de decisões que já tomamos aqui na igreja, em relação ao ministério, pessoas ordenadas. E aí eu falei para ela assim, nesse caso aqui, nós não agimos corretamente na decisão que nós tomamos, nesse caso aqui. Aí ela falou assim, mas, não senhora, nós não agimos corretamente. Se eu pudesse voltar,
eu tomaria outra decisão. Outra decisão. Eu só estou esperando encontrar essa pessoa para pedir perdão para ela. Muito tempo que eu não vejo. Mas o dia que eu encontrá-la, eu vou pedir perdão para ela. Porque eu não tenho que argumentar. Você entende? Quando a gente percebe que nós violamos a vontade de Deus, a gente tem que se retratar. A gente tem que se arrepender. A gente precisa voltar à oração. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Então, eu vejo nessa oração a grande arma do cristão para que a vontade de Deus seja feita como ela é feita no céu. Agora, eu queria que você escrevesse essa frase. Por mais consagrado que sejamos, precisamos muito de oração. Muito. E eu estou falando de desafios grandes, às vezes são desafios pequenos. Coisas pequenas que a gente é envolvido, que a gente é enganado. Se você vê o filme Peregrino, tinha coisas ali que eram fortes. Que ele se desviou umas 3 vezes, caiu no pântano da dúvida, enfim. Coloque lá no YouTube, o dia que você tiver à noite, assim, o que eu vou ver hoje? Em vez de você ver aquelas reportagens do coronavírus, que a gente está escutando todo dia, aí tu dá uma olhadinha no Peregrino, alivia a sua cabeça desse vírus e fica orando por ele para que ele não chegue aqui no Brasil. Que Deus nos guarde, né, desse mal, né? Dá uma olhadinha, aí você vai ver que tinha coisas simples, porque às vezes a gente viola a vontade de Deus na simplicidade. Então, repito, por mais consagrado que sejamos, nós precisamos de muita oração. Agora, ao orarmos, estamos assumindo 2 importantes responsabilidades. Escreva isso também. Ao orarmos, estamos assumindo 2 importantes responsabilidades. Primeira, estamos nos comprometendo em aprender tudo o que pudermos sobre a vontade de Deus. Repito, estamos nos comprometendo a aprender tudo o que pudermos sobre a vontade de Deus. Aí você fala assim, o teu filho chega para você e fala assim, pai, eu vou fazer sempre a sua vontade. Aí tem uma coisa lá na sala que não é para o seu filho tocar, mas você não fala para ele. Aí seu filho vai lá e toca, né? Você não disse para ele que não era para ele fazer, e ele, ignorantemente, não sabia e tocou. E como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Onde nós encontramos a vontade de Deus? Aonde? Aqui. A palavra. Sim ou não? Então, se a gente ora, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a gente tem que conhecer o quê? A palavra. E a pergunta é, você já leu esse livro todo? Leu, releu, de frente para trás, de trás para frente. Ora, como você e eu podemos fazer a vontade de Deus se a gente não sabe qual é a vontade de Deus? E, inclusive, existem coisas no dia a dia que, por exemplo, alguém que vai estar namorando ou quer namorar, tem quem quer namorar aqui? Levante a mão. Solteiro. Não tem ninguém solteiro aqui que queira namorar, não? Tem lá a Júlia, a Juliana. Pode levantar a mão, isso é normal se querer namorar. Fala assim, eu quero. Deus vai... o João não gostou não, João. Não tem jeito não, meu filho. Fica coçando a cabeça. Ele coçou a cabeça, o Paulo já perdeu uma, daqui a pouco vai perder outra. Perder não, ganhar, né? Por exemplo, Júlia vai namorar, vem lá um menino lá, varão de fogo, sapato de fogo, que ora com o João, leva o gás junto com o João, leva esse gás aí é bonitinho, Bom, será que é esse varão que eu vou casar com ele? É um negócio assim, é vontade de Deus que ela está procurando, mas não, muito simples. E alguém tentou simplificar isso com a palavra de profecia, eis aí, varoa, teu varão. Isso é brincadeira, isso está brincando. Não é verdade? Porque é um relacionamento, um casamento que pode remeter numa situação muito, muito complicada. Então ela tem que orar. Aí, como é que a gente vai encontrar isso na Bíblia? Tem alguns pontos. Júlia, é crente? É julgo desigual?
Alguém que obedece os pais, a mãe, tem lá uns critérios, né? Aí não está na Bíblia, mas está na Bíblia, gosta de trabalhar, se ele não gostar de trabalhar, fala, Senhor, eu sei que nada da tua vontade, que esse cara é preguiçoso. E vai tirando, porque a Bíblia vai ter com uma formiga ou preguiçoso. Tem alguns pontos que a gente precisa ver. O último é o nariz dele bonitinho, o olho verde. Isso é o último, fica lá para o final, esse negócio da beleza externa. Primeiro tem os valores de caráter cristão, aí a gente vai eliminando, e no final o Senhor mostra. E é difícil. Eu tive uma cunhada que já faleceu, irmã da Dulce, que ela namorava uma pessoa e ela estava em oração. Dinara é uma mulher de oração. E no meio da oração ela percebeu que não era para casar com o Sérgio, o nome dele era Sérgio. E ela somou alguns fatores que eu disse aqui. Ele era crente, ele ia à igreja, mas tinha alguns fatores que ela viu na vida dele e ela percebeu que ela ia sofrer muito. E ela era apaixonada por ele. Ela sofreu, mas desmanchou o namoro dela. Foi uma decisão muito forte que ela tomou, mas ela fez bem, né? E de tomar essa decisão. Então, primeiro, quando a gente ora, eu quero fazer a sua vontade, a gente precisa estudar as Escrituras com constância e humildade. E ao estudarmos as Escrituras, vamos precisar do Senhor para viver as Escrituras. Agora, segundo, ao orarmos, porque eu fiz uma divisão de 2, a primeira, quando a gente ora, estamos comprometidos em aprender a vontade de Deus. Número 2, ao orarmos, seja feita a tua vontade, estou me comprometendo com a ajuda do Senhor em praticá-la. Porque quando eu conto com a ajuda do Senhor a praticar, levar a sério a vontade de Deus, levar a sério, não é brincar com a vontade de Deus. Não, isso aí não é bem assim, eu não quero nem saber, isso aí você está brincando de crente, você não é crente, você vem à igreja. O crente verdadeiro, ele se preocupa, ele treme, isso é da vontade de Deus ou não é, e quando ele foge, o coração dele treme, pede perdão a Deus, pede ajuda ao Senhor. Então, quando nós oramos, seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu estou me comprometendo em fazer a sua vontade. Isso é importante para nós, estar comprometido com Deus, comprometido com as coisas do Senhor. E é um desafio, não é coisa simples. Voltando ao filme Peregrino, no caminho, ele chega lá num vale para lutar com o anjo Abdon. E aí ele pega uma armadura, o escudo da fé, aí eles coloca aquelas encenações, né? Aqueles dardos inflamados, né? Do diabo, assim, ele defendendo com o escudo da fé. E é isso mesmo que acontece. Que é isso que a Bíblia diz, do escudo da fé, o qual poderás apagar os dardos inflamados do maligno. É escudo, é cilada de Satanás contra a nossa vida. A vida cristã, ela é uma guerra, o caminho é estreito. Jesus falou que nós iríamos passar por aflições. Paulo fala que nós teríamos uma guerra espiritual com os principados e potestades. A guerra é muito grande e a vontade de Deus está lá para a gente, bem grande, acenando para a gente, nos chamando para que a gente faça a vontade dele. Mas é um desafio. Quando olhamos nas Escrituras, onde a vontade de Deus foi praticada, o nome de Deus foi glorificado. Eu queria que você escrevesse essa frase. Quando eu faço a vontade de Deus, eu glorifico a Deus. Glorifico o Senhor. Vamos dar 2 exemplos assim bem fortes nas Escrituras sobre isso. Primeiro é o Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. E os leões, historicamente, e até hoje, eles são ferozes. É o bicho que tem a mordida mais forte do reino animal, é o rei das selvas. E o que eles faziam naquele tempo? Eles deixavam os leões sem comer por um período. Quando eu fui na África, eu andei lá num parque dos leões, e aí o carro parou assim do lado de um leão. A cabeça do leão é um negócio assim gigantesco. Aí eu parei do lado do leão, eu abaixei o vidro para tirar um retrato do leão. Aí o irmão que foi comigo, Ney, irmão da irmã Ione, falou assim, pastor, levanta o vidro, cuidado. Aí o leão olhou para mim, quase que riu. É um exagero meu, né? Mas o leão, sabe por quê? A barriga dele está cheia, eles não...
Quando os turistas começam a entrar no parque, eles antes dão comida para os leões. Porque os leões não estão famintos. Só que os leões que Roma aprontava, que aqui no caso Babilônia aprontava, eles deixavam os bichos sem comer. Aí não era um só leão. O texto diz que era a cova dos leões. Tanto é que quando o outro dia o rei Dário joga aqueles homens e as famílias, antes deles chegarem lá no fundo, já estavam tudo arrebentado. Então eles estavam famintos e era um número grande. E era nesse lugar que Daniel ia ser lançado. Por quê? O edito foi: ninguém pode orar a não ser ao rei. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí estava a vontade de Deus e o edito do rei. O que ele fez? Como é que estava a cabeça de Daniel naquele momento, hein? Não sei. E você, eu vou orar. E ele vai e ora. E aí é caguetado. E não tinha nem internet. Esse negócio de caguete é antigo. Então o caguete foi lá, falou com o rei. E o rei ficou triste, mas lançou Daniel na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. Gente, provavelmente Daniel sabia que ia morrer. Ou vocês acham que não? Vocês acham que Daniel entrou lá? Eu vou porque o anjo do Senhor está lá, e o anjo vai fechar a boca dos leões. Possível? Possível. Eu acho, isso é coisa minha, é porque o texto não diz, né? Aí cada um pode fazer a sua especulação. Que eu acho que ele não tinha essa convicção que Deus ia mandar o anjo, não. Acho que, para mim, a convicção que Daniel tinha era fazer a vontade de Deus. Essa é a interpretação minha aí, está aberta aí para os irmãos. E quando ele foi lançado, Deus envia o anjo e fecha a boca dos leões. Porque Daniel sabia dos martírios que as pessoas faziam ao povo de Deus. Ele estava em Babilônia. Ele viveu no meio daquele povo perverso. Ele sabia que eles faziam com Israel. E aí ele foi guardado. Eu fico pensando, meu Deus do céu. O resumo que eu faço de Daniel é o seguinte: ele deu a sua vida para fazer a vontade de Deus. Só que Deus poupou a vida dele. Aí foi a economia do soberano. Mas ele deu a vida dele. E assim, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo e não se dobraram diante da estátua do rei. Então, quando olhamos nas Escrituras a vontade de Deus sendo praticada, Deus foi glorificado. Jesus, quando ele disse, passe de mim esse cálice, ou então que se cumpra a sua vontade, ele glorificou o Pai na cruz, e até hoje a gente glorifica o Pai por causa de Jesus. Então o ato de obediência, escreva essa frase, o ato de obediência glorifica a Deus, e o ato de desobediência desonra a Deus. Aí o que a gente tem que fazer? Orar. Seja feita a sua vontade. Porque eu não tenho força, pelas coisas mais simples da minha vida. Eu me lembro uma coisa, eu era novo convertido, trabalhava lá no Porto, e aí eu estava precisando de uma abraçadeirazinha, e lá tinha lá, estatal tem tudo demais, tudo é a balde lá. Aí tinha lá uma abraçadeira, eu peguei aquela abraçadeira e botei no bolso. Uma abraçadeira, as docas do Rio de Janeiro tinham um caminhão de abraçadeira. Eu botei no bolso. Meus irmãos, eu passei uma luta. Aquela abraçadeira pesou no meu bolso. E eu comecei a orar. E uma guerra. Uma abraçadeira é um tolo. Sabe o que é um tolo? Eu sou um tolo. Uma bobagem. E às vezes não só é abraçadeira, eu fiquei na guerra, até que no final eu botei a mão no bolso, peguei a abraçadeira em nome de Jesus. Uma abraçadeira, gente. Meu Deus do céu, eu tinha que brigar com isso. Eu poderia ir muito bem na loja de material, lá na Milafé, e comprar uma... Tem braçadeira lá? Tem. Eu comprar uma braçadeira, quantos centavos são? Alex? Não dá para dar um desconto, não.
Então, 60 centavos a abraçadeira e eu logo um bobo, um tolo, brigando pela abraçadeira. Jesus. O que eu estou pregando aqui não é simples, estou pregando aqui é guerra. O que eu estou pregando aqui é dificuldade diária na nossa vida. Por isso Jesus manda a gente orar para a gente, que a vontade dele seja feita na nossa vida. Eu não tiro de letra a vontade de Deus, eu tiro de joelho. Aí tem muita diferença. Joelho dobrado. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Guarda o meu coração. Não podemos nos esquecer que estamos estudando sobre oração. Isso significa que a vontade de Deus seja feita, precisamos orar. Por quê? Eu não sei se você vai concordar com essa frase. Você pode escrever, talvez você não concorde, mas não tem problema não. A conclusão que eu chego é que questão de vontade de Deus não é natural. O que é natural? Natural são as minhas reações. Eu estou com fome, procuro comida, alguém me ofende, eu me defendo, e por aí vai. Natural. Mas fazer a vontade de Deus, por exemplo, não é natural. E Deus sabe disso. Deus disse para Abraão: olha, eu vou te dar essa terra para a sua geração. E a sua geração vai ser escravizada por 400 anos. Mas eu vou julgar aqueles que vão escravizá-los. Aí Abraão vai, morre, Isaac, Jacó vai para o Egito, aquela coisa toda, José morre, os filhos morrem, 400 anos se passam. Aí, quando chegou o tempo, Deus separa Moisés. Eu não vou ler o texto, mas eu queria que você anotasse Êxodo 3, 7 a 9. Aí, nesse texto que você está anotando aí, Êxodo 3, de 7 a 9, quando Deus chama Moisés para usá-lo como libertador, Deus não disse assim: vem cá, Moisés, estou aparecendo a você, porque há 430 anos eu disse que ia dar terra para o seu pai Abraão. E chegou o tempo, eu sou fiel à minha promessa, logo eu vou levar você, e você vai fazer os sinais que eu vou mandar você fazer, eu vou tirar Israel de lá e vou dar Canaã, porque eu prometi a Abraão. Se você ler o texto hoje, ou amanhã, ou durante a semana, você vai ver que Êxodo 3, 7 a 9, Deus diz o seguinte para Moisés: eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Mas Deus não fez a promessa? Fez. Deus não fez a promessa que o Espírito Santo estaria com a gente? Então, o que parece, quando eu olho assim, todo o contexto bíblico, Deus prometendo coisas, mas Deus mandando a gente orar. Nós precisamos orar. Aí Deus chama Moisés e faz menção da oração e não da promessa. Inclusive a volta deles, já olharam, Jesus não disse que ia voltar? Sim ou não? Aí quando a gente vai no livro do Apocalipse, o que a gente encontra? O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem, o próprio Espírito intercede junto com a igreja, vem! Então nós clamamos, aí vem Paulo, diz assim que a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor, mas ele disse que ia voltar, a gente tem que amar, tem que orar. A vontade de Deus, nós temos o Espírito de Deus conosco, nós temos a palavra de Deus conosco, mas Deus quer que nós oremos. Nós encontramos isso na palavra do Senhor. O que aprendemos? Olhamos a igreja passando por uma transformação estranha. Essa transformação estranha que a igreja está passando é profético. A Bíblia fala que haveria apostasia. A Bíblia fala que nós, nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala sobre a apostasia dos últimos dias, e ele fala como os homens iriam viver dentro da igreja. Então, existe essa profecia de apostasia. Mas, por outro lado, existiu uma profecia sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Sim ou não? Mas parece que essa promessa do derramamento sobre toda a carne é para o remanescente.
Porque quando nós olhamos o leque da apostasia, ele é muito maior. E quando nós olhamos a igreja de Cristo fervorosa, santa, do arrebatamento, ela é menor. Por isso, se nós temos uma profecia de um derramamento do Espírito, o Senhor disse que daria o Espírito sem medida para nós devemos de orar. E pedindo essa plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida, a vontade de Deus, ela vai ser feita. A vontade de Deus, ela vai ser feita. Uma igreja que é cheia do Espírito, uma igreja que pede, que ora, que lê a palavra de Deus, que é comprometida de verdade, leva a sério as coisas de Deus, é uma igreja que o Senhor está enchendo do Espírito Santo. É uma igreja que Deus vai continuar usando até o arrebatamento da igreja. Apesar da profecia da apostasia, tem esse leque maravilhoso e que nós precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra. Joel disse isso, se cumpriu no Pentecoste e até hoje nós estamos orando para que Deus continue derramando o Espírito Santo sobre nós. A profecia da multiplicação da iniquidade, ela é tão grande, ela é tão maior que Jesus disse o seguinte, que o amor de quase todos. Perceberam o peso? Você sabe o que significa aqui, ó? Temos aqui umas 100 e poucas pessoas, né? Assim, quase todos aqui estão com o amor esfriado. Isso não é verdade. Ô Senhor, não, por favor, não. Guarda-me, Senhor, tem misericórdia. Mas vamos lá, fazer um exercício aqui. Você fala assim, ó, quase todos estão frios. Isso é sério. Proporcionalmente, a gente embarca toda a igreja em 5 continentes. O amor de quase todos se esfriará. É porque a vontade de Deus foi por ralo, a vontade de Deus foi esquecida, a plenitude do Espírito não é buscada, nós não buscamos a presença de Deus, não estudamos a palavra, não jejuamos, não brigamos com Satanás, que às vezes tem embate contra ele de cara a cara, às vezes tem irmãos que têm experiência assim, com Satanás mesmo, né, que ele se manifestando, e a gente, em nome do Senhor Jesus, eu tive, uma semana passada, estava em Piabetá, fui ali com a Dulce, encontrei uma pessoa que é crente. Engraçado. Aí começamos a conversar, ele não é membro dessa igreja, não. Mas ele me conhece já há muitos anos. Aí quando ele chegou para mim, olhou para mim e disse assim uma frase: esse pastor é o pastor mais abençoado de Magé. Eu olhei no fundo dos olhos dele, antes dele sair, eu disse assim para mim: Satanás, tu estás repreendido em nome de Jesus. Não foi pela frase, foi pelo Espírito. E às vezes a gente tem esses embates assim direto. Está amarrado, não me sai, Satanás. Aí fui andando com a Dulce, conversando com a Dulce, e ela assim, eu percebi. Então às vezes a gente tem embate direto contra o diabo. E a gente precisa estar dentro da vontade de Deus. Para expandir mais essa questão de número pequeno, Jesus disse o seguinte: não temais, ó grande rebanho. O que ele disse? Não temais, ó pequeno? Pequenino. Tem um superlativo aí. Não temais, ó pequenino rebanho. É metáfora? Sim, porque você vai, é multidão que João viu, mas em relação aos perdidos, é pequeno. O inferno é um lugar mais amplo, muito grande, muito grande. Tem fogo para todo canto, enxofre, pelo menos é a figura que a gente encontra na Bíblia, ranger de dente para todo canto. Não sei o que significa essa dor, propriamente dito, mas é um sofrimento que haverá naquele lugar. E o céu, João viu uma grande multidão com vestiduras brancas, louvando o nome do Senhor. É lá, aqueles que fazem a vontade de Deus estarão. A igreja precisa de oração. Eu queria que, para terminar, você escrevesse essa última frase. A igreja precisa de oração. O ministério precisa de oração. As crianças precisam de oração. As famílias precisam de oração. Hoje eu orei pelos homens.
Hoje eu orei pelas mulheres, às vezes eu oro pelas crianças. Nossos filhos precisam de oração, muita oração. Não fique com medo de mandar seu filho para o colégio, não fique com medo de ter filho por causa desse sistema, mas ore, se ajoelhe, é o que eu fiz com os meus filhos, ainda faço com os meus filhos, faço com os meus netos. Estava lá, quarta-feira fui para o Sebastião, aproveitei quinta e sexta para ficar com a minha neta, aí li a Bíblia para ela, e ela, o que é isso? Aí falei da história de Jesus, falei da história de Davi, falei da cruz, orei por ela, impus as mãos sobre ela, lendo a Bíblia para ela, já desde pequenininha, ministrando sobre a vida dela, e eu creio que Deus vai guardar a minha geração, para que a minha geração faça a vontade do Senhor. Então, as famílias precisam de oração, e o Deus dos céus, que tem um domínio e um poder, a vontade dele soberana, porém, nós temos que clamar, seja feita a tua vontade, que Deus nos abençoe. Recline a sua cabeça. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã com decisões para tomar, quem sabe você entrou aqui com coisas no seu coração, e você precisa da direção de Deus, e você vai pedir a Deus para que a vontade dele seja feita. Se o que você está pensando, que você trouxe, está durante a semana, ou quem sabe algumas semanas no seu coração, seja coisa da sua carne, seja coisa do seu coração, peça o Senhor para mostrar, peça o Senhor para falar com você nessa manhã, para que o Senhor direcione o seu coração, para que o nome dele seja glorificado, para que você não tome nenhuma atitude, nenhuma decisão precipitada, isso possa atrapalhar a sua vida espiritual, possa prejudicar a sua família, e que o Senhor possa te guardar. Nosso Deus e nosso Pai, guarda cada ovelhinha que entrou nesse lugar. Senhor, pessoas que entraram com desafios, com decisões que precisam tomar. Senhor, em nome de Jesus, guarda cada um de nós, protege a nossa vida, protege a nossa família, nossos filhos, nossos netos, nosso trabalho, Senhor, o namoro dos irmãos, as meninas e os meninos que ainda não estão namorando, Senhor, que o Senhor possa mostrar para eles a sua vontade, trazer a pessoa certa, em nome de Jesus. Abre, Senhor, a porta de trabalho, orienta o local, se tem alguém desejando mudar, fazer mudança, que o Senhor oriente, que o Senhor mostre, que o Senhor revele, de uma maneira ou de outra, Pai amado, ó Deus, trazendo paz no coração, trazendo algum sinal, Senhor, mostrando, Senhor, de uma maneira, ó Deus, harmoniosa a sua vontade. Tem misericórdia de nós. Se tem alguém querendo fazer algum investimento, comprar alguma coisa, mostra se é o momento certo, se é a hora certa, em nome de Jesus, que seu nome seja glorificado. Guarda a nossa vida, Senhor, protege o nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, que a sua vontade seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Senhor, nessa luta, nessa guerra, que tudo, Senhor, concorre para que nós façamos a nossa vontade e que esqueçamos a tua, ou maquiamos a sua vontade, mas nessa manhã nós estamos aqui em oração. Nos ajuda, nos capacita, nos enche do Espírito Santo, fortalece o nosso coração. Senhor, mostra a sua vontade para nós. Senhor, quando nós encontramos essa vontade nas Escrituras, nós temos, ó Deus, mais paz no nosso coração, não mais tranquilidade, mais paz, mas te pedimos que o Senhor nos ajude, que possamos ler mais a sua palavra, meditar nela de dia e de noite, estudar mais e mais a tua palavra, para que nós possamos saber, ó Deus, qual é a sua vontade para a nossa vida. Seja conosco, nos livra do mal, Senhor, protege o nosso coração, em nome de Jesus, e que os santos digam amém.